Dentro do processo penal e da teoria da prova ilícita, o que vem a ser a teoria da tinta diluída. Essa foi mais uma questão que fora feita para os candidatos na prova oral do concurso do Ministério Público de Minas Gerais em fevereiro de 2022. E é sobre isso que a gente vai falar. Sou o Pedro Coelho e deixa eu te pedir, antes de trabalhar esse tema importantíssimo, para você deixar o joinha e, se não tiver inscrito aqui no canal, resolve esse problema. Se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E esse é um tema que, de forma muito objetiva, clara e aprofundada, eu trabalho nas minhas aulas de processo penal, no meu curso completo, no meu módulo de prova, teoria geral da prova, no âmbito criminal, e nesse meu livro aqui, Diálogos sobre o Processo Penal, de forma também muito clara, e é sobre isso que a gente vai trabalhar. Perceba que dentro das flexibilizações ou das teorias que admitem a flexibilização da prova ilícita no âmbito do processo penal, nós temos justamente essa ideia doutrinariamente estabelecida da teoria da tinta diluída. Eu sempre falo como um dos meus mantras que nomenclatura em prova de concurso público, gostemos ou não, é questão de sobrevivência. E isso porque essa teoria ela recebe múltiplos nomes ou sinônimos para a sua mesma designação. A gente tem aqui na perspectiva da teoria do nexo atenuado, a teoria da conexão atenuada, a própria teoria da tinta diluída ou mesmo teoria da mancha purgada. São todas expressões para o mesmo fenômeno para designar a mesma teoria. Essa teoria, ela, como eu disse, ela tem embasamento doutrinário, mas vai nos remeter às raízes jurisprudenciais da Suprema Corte norte-americana e no iniciozinho da década de 60 do século passado, num precedente Sons versus Estados Unidos, em que justamente se estabeleceu a sua perspectiva. E o caso envolvia a seguinte ideia. Imagine três pessoas, João, Ricardo e Antônio. João, ele teve aqui a sua casa invadida ilicitamente e foi pressionado a dizer quem eram os vendedores de droga para ele, que vendiam droga para ele. E aí ele pegou e disse, olha, é Ricardo. E aí Ricardo pegou, foi pressionado, não fui eu, e disse, na verdade foi Antônio. E aí João, Ricardo e Antônio, todo mundo foi preso. Ocorre, doutor e ocorre, doutora, que o que é que aconteceu? Todo mundo preso e chegou aos tribunais norte-americanos e se reconheceu aqui a ilegalidade dessa prisão, porque a prova era ilegal. No outro dia, após serem colocados em liberdade, o Antônio, o último deles, foi lá e confessou absolutamente tudo e foi colocado novamente preso. A defesa de Antônio, nesse caso, disse, olha, ele só resolveu confessar porque de início houve uma prova ilícita. Não há como afirmar que ele confessaria se lá atrás todo mundo não houvesse descoberto mediante uma prova ilícita e, portanto, insistiu na tese de que aquela prisão, mesmo a partir da confissão, ela seria e revelaria resquícios, derivações da ilicitude. E aí o caso chegou na Suprema Corte e disse, olha, é verdade, é perfeitamente possível enxergarmos elementos, notas, resquícios da ilicitude inicialmente perpetrada aqui nessa prisão. Mas esses resquícios são tão fracos, tão frágeis, tão fluidos, tão rarefeitos que não são sustentáveis a ponto de invalidar essa prisão. Então, nesse teor, quando estivermos ainda que com algum tipo de vínculo com ilicitude, mas esse vínculo seja por situações fáticas de tempo ou outras circunstâncias, se revelar extremamente frágil, extremamente fluido, extremamente delicado, aqui não será sustentável aqui refutar
o reconhecer as consequências dessa ilicitude. É justamente nessa ótica que a gente tem a ideia da tinta diluída ou da mancha purgada. Bacana, tranquilo? Então a gente já tem uma construção doutrinária e uma construção originariamente norte-americana nesse precedente do século 60, da década de 60 do século passado. Bacana? Agora vamos fazer o recorte como o examinador lá na prova do MP fez. E aí, doutor? E aí, doutora? Essa teoria é relevante do ponto de vista prático e objetivo para o direito processual brasileiro? E aí você precisa me dizer, será que a gente tem essa teoria da mancha purgada, da tinta diluída ou do nexo atenuado previsto aqui no nosso ordenamento jurídico? Nesse ponto, a doutrina é extremamente dúbia, é extremamente complexa e estamos aí diante de um ponto controvertido. Você vai encontrar quem sustente nesse sentido. Por exemplo, essa é a interpretação, entre outros, do professor Guilherme Madeira Zen, que ele vai afirmar que é possível, sim, justamente extrair essa orientação a partir da interpretação entabulada no parágrafo 1º do artigo 157. Esse dispositivo vai dizer que são também inadmissíveis as provas derivadas da ilícita, salvo quando evidenciado o nexo de causalidade e não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras. Se extrai dessa ideia aqui a possibilidade de que quando o nexo de causalidade for frágil, não vai haver o reconhecimento da teoria da ilicitude por derivação. Essa também é a interpretação do eminente professor Andrei Borges de Mendonça e que, na minha ótica, deveria ter sido sustentada pelos examinadores, ou melhor, pelos candidatos na prova do Ministério Público, porque parece ser uma orientação predominante. E vale registrar que o próprio Superior Tribunal de Justiça, ele tem, de forma meio enviesada, mas alguns precedentes que agasalham ou que demonstram o intento de admitir e de adotar essa compreensão. Inclusive, no ano de 2017, essa expressão clara e objetiva da teoria foi trazida pela Corte Especial na ação penal 856, oriunda lá do Distrito Federal, da relatoria da ministra Nancy Andrighi. Então, basicamente, era essa a orientação que os senhores e as senhoras, uma vez indagados, precisavam expor, e repito, isso tudo estava nos meus livros e, sobretudo, no meu curso. E sobre esse curso, fique esperto, hoje, dia 21 de fevereiro, é quando eu estou gravando, e daqui a mais ou menos um mês, ainda aí na segunda quinzena de março, a gente pretende lançar o nosso curso de processo penal, uma turma a ser aberta por pouco tempo, a primeira turma de 2022, com aulas absolutamente inéditas que ainda serão gravadas ao longo de todo o ano, e aí a gente garante a atualização e alguns extras aí que a gente vai contando. Então se inscreve aqui no canal, porque a gente vai contando as novidades. Gostou do vídeo, gostou do conteúdo? Então deixa um joinha, faz o seu comentário, ajuda o canal a crescer, chama alguém para seguir aqui, porque será uma honra muito grande auxiliar ainda mais pessoas que daqui a pouco estarão em provas orais, provas de sentença, provas práticas, processuais, enfim, rumando para a obtenção do sonho. Um beijo, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Tchau!